Olá, participantes do curso de extensão Capacitação em Geotecnologias da UFABC Oferta 2020. Este vídeo é para fazer o feedback das atividades da semana 6, no qual nós vamos trabalhar com imagens raster, especificamente as imagens da SRTM. A ideia dessa semana era vocês terem primeiro contato com os arquivos do tipo raster, que vocês vão trabalhar melhor na próxima unidade sensoriamento remoto. Então, o que vocês fizeram nessa semana? A ideia era que se trabalhasse com as imagens SRTM, aquilo que a gente estava comentando sobre a resolução, conforme vocês vão aumentando, vejam que a imagem raster, ela fica com essas células, que são os pixels. Cada pixel vai retornar um valor numérico. E daí, dependendo do número de bits, ela vai de 0 a 255, quando a imagem é 8 bits, ou 2 elevado a 16, se for 16 bits. E assim por diante. Para saber o valor, venho no i e vou clicar aqui em cima. Na lateral aqui, vai aparecer o valor, 495,8439. Essa é uma imagem SRTM e faz referência à altitude. Então, esses valores que cada célula carrega é a altitude. Então, nós vamos trabalhar com essa imagem. Como ela é muito grande, a primeira atividade era fazer o recorte, utilizando o polígono da área de estudo. Um aspecto que deu problema em vários, que entraram em contato conosco, foi que na hora de fazer recorte não era possível. O que precisava ser feito? Como foi solicitado que vocês baixassem essa imagem lá do Topodata, ele vem no sistema de projeção geográfica. E o polígono de área de estudo está em sistema de projeção plano. Então é necessário reprojetar esse arquivo raster. Veja que a área de estudo está em sigas UTM-23S. No caso desse exemplo, eu já deixei organizado com sigas 2000 UTM-23S. Então eu venho em raster, extração, e eu vou pedir para cortar, para quem está em português, é recortar raster por camada, por máscara. E eu venho na camada de entrada o meu arquivo raster, a saída é o vetor. Eu posso colocar inclusive o próprio sistema de projeção da fonte e a saída se eu for reprojetar. Como eu vou manter os dois, eu nem preciso habilitar, E daí eu vou pedir para rodar. Então eu tenho o corte dessa imagem. Deixa eu tirar essa de baixo, veja que ela está recortada exatamente do tamanho do que é a área de estudo aqui. Então esse era o primeiro vídeo. Então qual que foi o principal problema que aqueles que nos reportaram teve? A questão do sistema de projeção. Lembra, lá já no começo do curso, eu comentei com vocês, a maioria dos problemas que vocês terão estão relacionados ao sistema de projeção. Então, precisa ter muito cuidado quanto a isso. O segundo vídeo era para fazer o layout, ou melhor, um gradiente de cores para altimetria. E a ideia desse vídeo, dessa atividade, era que vocês utilizassem a simbologia. Só coloquei aqui o mosaico da Judéia, vou só alterar a cor aqui, verde, por exemplo. Qualquer coisa depois a gente muda. E mudar essa cor, Ao invés de ficar nessa escala de cinza, colocar um colorido. Então, o que a gente faz aqui? Botão direito do mouse ou 2 cliques e propriedades. Veio em simbologia, eu vou pedir pseudocores e eu posso pedir para classificar. E eu vou dar o aplicar. Então, ele já vai ter as cores. E o que eu vou fazer aqui? Eu posso alterar esse gradiente aqui, por exemplo, do 0 para, digamos que eu queira 500, eu posso alterando esse intervalo, digamos, só para deixar mais redondo, que eu estou fazendo aqui. Ou ainda aumentar o número, falar que eu quero intervalos iguais, eu quero 7 classes. Peço para aplicar e ele vai alterando, vai ajustando conforme a gente
pediu. Utiliza, ao invés de quantio, a gente coloca intervalos iguais, por exemplo, ou contínuo e a gente pede para aplicar, tá? Então tem essas possibilidades. Então vamos deixar dessa forma. Esse era o segundo vídeo. A ideia era vocês observarem como é diferente fazer a legenda, colocar o gradiente, a paleta de cores, porque o raster ele é contínuo. Então cada célula dessa vai ter a cor dentro desse gradiente. Geralmente o que a gente faz é inverter essa paleta. Vou deixar linear e invertido. Por quê? Geralmente as cores mais quentes, então o vermelho, ele vai ficar para questões mais altas, então as áreas mais altas, e o verde as áreas mais planas. O terceiro vídeo vai trabalhar para visualizar o que a gente chama de declividade. Então a gente vai trabalhar com o slope. Então eu venho aqui, eu coloco a minha banda, né, a minha camada, coloco meu arquivo raster, nesse caso eu estou fazendo com aquele que a gente cortou. Número de bandas é 1. Eu vou manter isso, vocês podem, esses parâmetros, e observem como que ficou. Então isso seria a declividade. A mesma coisa vocês podem vir aqui, mudar para a pseudocor, a rampa invertida, né? Então eu uso a mesma rampa, inverto, e eu vou ter algo desse tipo. Vou ajustando as minhas rampas. Vocês podem fazer um trabalho mais refinado para o layout, né? Em geral, a gente usa essa questão das faixas de declividade utilizando um referencial teórico ou algum autor que vai colocar as categorias. Então, por exemplo, de 0 a 3 ele é plano, de 3 a 8, então são alguns autores que a gente utiliza para fazer essa categorização. No material, no manual do Topoda, trazem alguns autores, é uma tabela, e vocês podem até mesmo consultar e fazer essa alteração. Como que eu vou alterar ele? Em propriedades, a mesma coisa, né? Vocês veem propriedades, em simbologia, e daí vocês vêm aqui, 2 cliques e alteram os valores. O que vocês podem fazer? Depois que alterou para o valor que vocês querem, vocês podem pedir para salvar o estilo, para não correr o risco de perder essas alterações. Então, vocês utilizam, por exemplo, de 0, a próxima categoria de declividade, por exemplo, é 3. Né? Então, ele vai ajustando. A outra é 8. Né? Então, só para vocês verem, estou colocando alguns valores aqui. Veja que já muda. Então, esse aqui a gente comentou com vocês sobre a questão de ser muito cuidadoso e criterioso na hora de fazer o layout de vocês. Vejam que com essa alteração da legenda eu posso ter uma impressão que essa área é muito mais declivosa, né? Ou o contrário, eu uso uma legenda que não é ideal, eu vou estar omitindo informações. Então, existem alguns autores que fazem essa categorização, né? Então, de um dado contínuo, a gente começa a trabalhar com faixas. Então, é interessante vocês buscarem. O último vídeo era para fazer o sombreamento. Então, a gente vem em análise, sombreamento. Então, aqui a mesma coisa, colocar esse RTM. Vocês podem trabalhar e visualizar essas diferenças quanto ao fator Z, que é o exagero vertical, a questão do raio horizontal, o azimuth de luz e a altitude do que seria a luz para esse sombreamento. Eu vou manter todos os itens um padrão, só para rodar para vocês e mostrar o que acontece. Então, a gente tem isso que seria o sombreamento, né? E do sombreamento, muitas vezes a gente extrai uma informação que é a orientação de vertentes. Isso é interessante, principalmente quando a gente vai fazer mapas de uso e ocupação da Terra, como vocês devem ter visto na aula sobre o sensoriamento remoto. Então, você tem, dependendo da vertente, a sudoeste, principalmente, o sombreado das áreas declivosas, né? Então, isso é bastante interessante. Então, ao fazer esse do sombreamento, vocês também podem excluir essas áreas para uma possível classificação.
né, que foi até uma dúvida que surgiu. Então, feito isso, se eu jogar para baixo da declividade e vir aqui em declividade propriedades, venho em transparência, eu vou jogar, por exemplo, para 50, só para vocês verem que interessante que fica, né? Ó, vocês conseguem ver embaixo o que seria o sombreamento e a imagem de declividade. Então, esses eram os 3 exercícios. A base dele era exatamente isso, para vocês terem o objetivo desses exercícios, nem eram tanto trabalhar a declividade, a SRTM, e sim como que vocês podem manipular, vocês começarem a perceber essa diferença entre vetor e raster. E principalmente trabalhar as legendas, né? Então, eu quero fazer um layout desse mapa, abre aqui no gerenciador de layout e vai fazendo eles. Esse é um bom exercício para fazer dessa forma, e aquilo que fica visualmente agradável e claro, né? Sem cometer algumas gafes no quesito. Então, ter esse cuidado com o seu layout para que ele não tenha uma interpretação não tão assertiva. O feedback dessa semana era basicamente isso. A maior parte dos problemas foi no recorte, então sempre fiquem atentos ao sistema de projeção. Em geral, em outros momentos que vocês forem trabalhar, sempre que der algum problema, tenta visualizar, tenta conferir o sistema de projeção, que muitas vezes está ali. No raster tem que ter mais esse cuidado também. Vocês vão ver isso nas aulas de sensoriamento remoto e também nas semanas que a gente vai trabalhar com análise multicritério. Espero que vocês tenham conseguido realizar as atividades. Mantenham sempre contato com a gente via fórum de dúvidas. Nossos monitores e monitoras estão à disposição de vocês, nós também. E nos vemos nas nossas lives e nessas comunicações via internet. Bons estudos a todas e todos.